Eu acho que, assim, quem faz a gente mais amadurecer os argumentos da gente é quem pensa diferente da gente, né? Quando você tem um bom interlocutor, um bom debatedor e um bom oponente que acredita naquilo e explica por que acredita, ele obriga os seus argumentos a melhorarem. Sim. Ele questiona aquilo que você fala, pô, peraí, será que é verdade isso? Ah, é, não é? Veja, mas em outro país, né? Então, acho que isso é uma coisa também que um pouco se perdeu nos últimos tempos no Brasil, que a gente precisa recuperar, que é essa capacidade de conviver com a diferença, ouvir quem pensa diferente e não imaginar que quem pensa diferente tem que ser destruído, né? Uhum. Não, pode ser contestado, pode ser derrotado, pode ser vencido, mas não destruído porque pensa diferente de mim, né? Sim. A democracia precisa dessa capacidade de convivência, de tolerância com quem pensa diferente em coisas legítimas. Com certeza. Né? E normalmente no Congresso, a oposição, ela pode cometer este pecado, no sentido de ela pode se tornar oposição por oposição. Já aconteceu no passado no Brasil e acontece no mundo todo. Essa é uma coisa que você não vê acontecendo agora. Eu vou te dar um exemplo da semana passada. Na semana passada, na quarta-feira de manhã, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, me ligou, disse, Molon, estou te ligando porque a gente está querendo aprovar a reforma tributária e a gente quer fazer algumas coisas que eu acho que vocês defendem. Por exemplo, tributar lucros e dividendos. Vocês defendem isso? Falei, defendemos. Então, eu quero conversar com vocês, porque vocês defendem isso, nós também. Vamos conversar sobre isso? Falei, vamos. Eu vou consultar os líderes dos partidos de oposição que eu represento para não dar uma resposta sem ouvi-los, mas eu vou defender que a gente vá conversar com o senhor. Tá bem. Consultei os líderes, todos concordaram. Retornei para ele no fim do dia, ministro, todo mundo tá de acordo, vamos conversar. Quando? Vamos terça da semana que vem, seria amanhã. Fechado, Molon, muito obrigado e tal. Falei, ó, nós vamos levar as nossas propostas, a gente vai levar o que a gente defende, e o senhor apresenta o que o senhor defende, e a gente vê o que há de acordo. Se a gente chegar num denominador comum, num mínimo ali que sirva para os dois, a gente vota a favor. Pô, maravilha. Então isso foi semana passada. Infelizmente, no dia seguinte, ele ligou para desmarcar, porque a iniciativa dele tinha causado um incômodo na base do governo na Câmara, em quem está articulando a reforma para o governo na Câmara. Entendi. Porra, mas isso é meio burro, não é? Eu achei uma estupidez. Mas incomodou não foi porque culpa dele. Não Ele dele. falou, ele me ligou até constrangido, dizendo, Molon, pô, tô até meio sem graça, porque ontem eu liguei para convidar e hoje eu tô ligando para desmarcar. Eu falei, ministro, eu lamento muito. Eu acho que esse ciúme que tiveram lá, um ciúme bobo. Entendi. Sabe? Porque, pô, a gente tem... Não era porque você era o líder da oposição, era porque o cara que tinha que ter vindo falar com você. Na verdade, Não, ou era- ele que tinha que ter falado comigo, ou ele queria negociar. É. Entendi. Em nome do governo, entendeu? entendeu. Só que nós dissemos, não, pô, por que a oposição não pode conversar com o governo? Tem que Total conversar, pode. pô. E ele vai defender os pontos dele, eu vou defender os meus, a gente vai defender os nossos. Não só Se pode como deve, já dizia minha mãe. Isso é civilidade, né? É. E o Paulo Guedes ficou teve essa iniciativa porque no ano passado teve um episódio que o Randolph relatou aqui para vocês quando teve, que foi a sugestão que ele e eu demos para que um certo recurso que estava no parlamento fosse usado para a pandemia. E depois ele ficou grato a isso. Ele, inclusive, mencionou isso algumas vezes, citando o Randolph e a mim. Então, eu tenho essa visão, né? Quer dizer, a gente não vota contra o governo porque é governo. A gente vota contra o governo naquilo que o governo defende, que é contra o que a gente acredita. Que é Agora, mais do que legítimo. que é mais do que legítimo. Agora, se o governo propõe alguma coisa que é boa para o país, por que eu vou votar contra? Só porque é do governo? Isso é pequeno demais. Né? Total.